Estamos de volta, o Jornal Toda Hora está no ar com mais uma edição para manter você muito bem informado. Eu peço licença para te fazer companhia no começo desta quarta-feira. Mais de 1.000 famílias foram evacuadas na Guatemala devido à erupção de um vulcão. Quase 1.000 pessoas foram retiradas de casa após uma nova erupção do vulcão de fogo na Guatemala, perto da capital. O vulcão, que fica a 35 quilômetros a sudoeste da cidade da Guatemala, aumentou a atividade no domingo com o lançamento de colunas de lava, cinzas e rochas. O porta-voz da Coordenadoria Nacional para a Redução de Desastres afirmou que quase 125.000 famílias foram deslocadas da localidade de El Porvenir, na cidade de Alotenango. Autoridades declararam alerta laranja nas áreas próximas ao vulcão, com o objetivo de coordenar ações de prevenção e resposta diante da forte erupção. O governo também suspendeu as aulas em Alotenango e fechou uma estrada que atravessa a localidade e liga o sul do país à cidade colonial de Antígua, o principal ponto turístico da Guatemala. O vulcão de fogo provocou uma avalanche em 3 de junho de 2018, que devastou a comunidade San Miguel Los Lotes e parte da estrada em Alotenango, com um balanço de 215 mortos e um número próximo de desaparecidos. O objeto de desejo do presidente norte-americano Donald Trump, a Groenlândia, celebra eleições legislativas locais na terça-feira. Celebrou, no caso, né? A votação pode definir um calendário para a independência desejada pela maioria da população do território dinamarquês. Os moradores da Groenlândia votam em eleições legislativas coberta em 80% por gelo a enorme ilha do Ártico de 57 mil habitantes, quase 90% deles inuit, possui hidrocarbonetos e importantes minerais para a transição energética que despertam a cobiça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O republicano, convencido de poder adquirir de uma forma ou de outra o território autônomo dinamarquês, tentou influenciar até o último minuto as eleições, que vão renovar as 31 cadeiras do parlamento local. Além de Trump, os debates eleitorais se centraram na saúde, educação e na relação com a Dinamarca, que conserva as competências diplomáticas, militares ou monetárias da Ilha Ártica. Os habitantes locais se consideram frequentemente tratados como cidadãos de segunda categoria pela antiga potência colonial dinamarquesa, da qual todos os principais partidos desejam obter a independência. Em seu primeiro mandato, Donald Trump falou sobre a ideia de comprar a ilha. Agora, não descartou o uso da força. O magnata republicano reiterou em vários momentos o desejo de adquirir o território, considerado importante para a segurança dos Estados Unidos diante da Rússia e da China. Uma pesquisa publicada em janeiro mostra que 85% dos groenlandeses rejeitam a opção. E eu mudo de assunto agora para falar sobre saúde de um caso um tanto quanto preocupante. O Brasil ultrapassou a marca de 500 mil de casos prováveis de dengue só neste ano. A maioria dos casos foi registrada entre as mulheres. De janeiro a março deste ano, o Brasil registrou 502.317 casos prováveis de dengue. Durante o período, foram confirmadas 235 mortes pela doença, enquanto outros 491 óbitos permanecem em investigação. Os dados são do painel de monitoramento das arboviroses, do Ministério da Saúde. O coeficiente de incidência no país, neste momento, é de 236 casos de dengue para cada 100 mil habitantes. De acordo com a Plataforma da Saúde, 55% dos casos prováveis de dengue registrados este ano foram entre mulheres e 45% entre homens. As faixas etárias que mais concentram casos são de 20 a 49 anos. São Paulo lidera o ranking de estados, com mais de 291 mil casos prováveis. Em seguida estão Minas Gerais, com 57 mil, e Paraná, com 31 mil casos. Em relação ao coeficiente de incidência, o Acre aparece em primeiro lugar, com 760 casos para cada 100 mil habitantes, seguido por São Paulo, com 633 casos. O Pix vai passar por atualizações de segurança, ações contra a instabilidade e orçamento no mês de abril. As chaves Pix com CPF ou CNPJ irregulares na base de dados da Receita devem ser suspensas. O Pix
sistema de transferências em tempo real do Banco Central, que opera 24 horas por dia, vai passar por mudanças a partir de abril, quando chaves de pessoas e de empresas com situação irregular na Receita Federal serão excluídas. Cerca de 8 milhões de CPFs e 1.700.000 CNPJs estão irregulares na base de dados da Receita e devem ter as chaves Pix suspensas. Ou seja, quase 10 milhões de chaves com problemas serão excluídas do sistema. O objetivo da ação é aumentar a segurança do Pix e evitar os golpes. Segundo o Banco Central, ninguém vai poder vincular o nome de uma empresa conhecida a um CNPJ, que não seja dessa empresa, ou a um CPF qualquer. O Banco Central informou ainda que não vai excluir as chaves Pix de pessoas físicas e empresas por falta de pagamento de tributos. O sistema de transferência em tempo real também tem sofrido instabilidade recentemente, quando foram registradas falhas por 2 semanas seguidas. De acordo com o Banco Central, o orçamento de manutenção do Pix está maior este ano e as equipes trabalham inclusive domingos e feriados para deixar o sistema em ordem. A frente fria que começou a avançar pelo Brasil no último fim de semana vai mudar o tempo no centro-sul do Brasil ainda esta semana. O sistema rompeu o bloqueio que mantinha o tempo seco na parte central do país. A frente fria que chegou ao sudeste do país foi capaz de romper o bloqueio atmosférico que vinha mantendo as altas temperaturas na parte central do país. Com isso, o clima que vinha predominando desde fevereiro, com ondas de calor, deve ser alterado. Os meteorologistas revelam que as 2 principais mudanças devem ser a redução das temperaturas e a volta das chuvas mais regulares. Ainda deve ter calor, mas não tão extremo. Além disso, voltam as chuvas em áreas onde não chovia há muito tempo. A tendência é que o tempo fique mais parecido com o padrão esperado para o verão, com dias abafados e pancadas de chuva no fim da tarde e à noite. A partir desta quarta-feira, as áreas de instabilidade devem aumentar entre o sul e o sudeste. O fim da semana deve ser de chuvas fortes em grande parte do sul, São Paulo, parte do Rio de Janeiro e também Minas Gerais. As temperaturas devem ficar um pouco mais amenas em relação às últimas semanas, mas não deve chegar a fazer frio. No centro-oeste, também há risco de chuva forte, principalmente em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mas de forma um pouco mais isolada. Também há chance de chuva em parte das regiões norte e nordeste do Brasil. Bom, gente, por hoje é só. Eu te convido a ficar ligado em nossa programação, pois logo mais às 9 horas da manhã nós teremos mais uma edição do Jornal Toda Hora para manter você bem informado, porque aqui na Hit TV a informação não para. E para você que não conseguiu acompanhar todas as nossas edições, nosso canal no YouTube está repleto de informação para cada um de vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau!